Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Como passaram? Curtiram bastante? Então, ontem eu não apareci por aqui para dar boa noite, boa semana, mas já abro esse vídeo desejando uma semana abençoada para todos nós, tá bom? Então, aqui estou eu, Brasil. Vamos comentar o que se passou nessa plataforma ontem também. Claro que eu vou falar de ontem também. E o que mais? Mas antes eu quero que você se inscreva nesse canal, se não for inscrito, e deixe o seu joinha. Bora pro vídeo, vamos conversar. Vamos começar aqui, pessoal, com uma coisa que eu reparei no vídeo do Coeb, tá? Que eu vi ontem. Foi ontem ou foi sábado à noite, não lembro. Mas eu vi lá no vídeo do Coeb, quando ele foi gravar com Dona Cleudiane. Cleudiane, é. Porque esse vídeo, pessoal, foram 15 minutos de vídeo do Coeb. Eu vou dizer a vocês o que eu quero ressaltar aqui, tá? Foram 15 minutos de vídeo com o Coeb, que o Coeb gravou lá com a família dos Jatobá. Conteúdo algum. Só gravou a Dona Claudiane cozinhando, né? E depois ele comenta. Pois é. E o que nesse vídeo todo eu prestei atenção, uma coisinha que me chamou a atenção, mas eu vou deixar para vocês, tá? Me chamou a atenção, foi na hora que Dona Claudiane estava lá cortando com um facão uma madeira, e ela estava com uma blusa branca, sem sutiã, então um pouquinho transparente, branca, né? E nessa hora que ela curvou para cortar essa madeira, é lógico que nós mulheres sabemos que a blusa, né, tende a abrir aqui a boca. E nessa hora, eu observei que o tempo que quase estava expondo os seios da Dona Claudiane, o Coeb parou o celular. Só ali. Ele esqueceu até de filmar a madeira que ela estava cortando, que deveria ser, né, o foco daquele pedacinho do vídeo. Mas ele ficou ali paradinho com a câmera aqui, quase expondo os seios da Dona Claudiane. O que eu quero perguntar para vocês? Será que foi por acaso, pessoal, que ele fez isso? Eu estou vendo coisa onde não existe? Será que foi assim por acaso? Ou vocês acham que foi de propósito? Eu não vou dizer nada, né? Porque cala-te boca, mas vou deixar aí para vocês. Se vocês quiserem ir lá conferir, dar uma olhadinha no vídeo que ele foi lá na casa do Jatobá. E dá uma... acelera o vídeo, chega na hora que ela tá cortando lá com um facão assim numa pedra, parece. Um negócio, acho que era um tronco, uma madeira, sei lá o que era aquilo. De repente até botar lá no fogalzinho dela, né? Dá uma olhadinha lá, vê se não é um estranho aquilo. Pois é. E aí foram 15 minutos de vídeo, .com, era uma vez uma vaca Vitória e acabou a história. Aí eu fui procurar um conteúdo para vocês interessante lá no canal de quem? Museuzinho. Fui lá no Museuzinho. Aí, o que eu encontrei lá? O Museuzinho postou um vídeo lá na casa de quem, gente? Deusilene. E essa, na casa dessa Deusilene, eles mataram um porco de 100 quilos. O marido da dona Deusilene estava lá fazendo torresmo, a moda dele. Museu aguando para comer aquele torresmo.
E parece que como Coeb agora, ultimamente eles andam famintos, né, pessoal? Então é casa de um por um, e vamos comer, né? E foram 20 minutos de vídeo, só isso. E era uma vez uma vaca Vitória e ponto com, acabou a história, para não falar o versinho direitinho, né? Pois é. E foram 20 minutos de vídeo. Aí eu falei, não é possível, gente, tem que ter alguma coisa interessante que esse homem tenha gravado. Aí eu fui procurar, zanzar lá. E aí eu vi outro vídeo de 40 minutos. E nesse vídeo de 40 minutos, ele tem uma conversa, tipo, né, pelo celular, gravando o celular, com um tal de Matusalém. E foi 40 minutos de quê? Blá, 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 blá. E o que é a única informação que eu posso tirar para vocês desse vídeo é que esse Matusalém é mais uma das pernas, que nem polvo, né? Que o museuzinho tem dos braços dele, né? De canais, né? Que, sei lá, canais que... Bota o canal dele mais, né? Pra cima. Promove, essa é a palavra, promove o canal dele. É mais um canalzinho que ele abriu e com certeza ele administra. E pronto, acabou a história. Aí eu fui dar uma olhada nas chamadas dos vídeos deles mais antigos. E tá aí, ó. Ele tem um vídeo mostrando visita lá aos parentes dele. Tem um vídeo com o pintor Tiago, que mostra a sua horta. Ele pintou, mas foi mostrar a horta. Vídeo no Cara Seca com seu cordão verde, feijão de cor de... Ai, meu Deus, é tanta doideira. Feijões verdes, é isso aí. Passeio com o Gil dos Alumínio, conversa com uma senhora idosa, que inclusive eu já até falei aqui. E aí eu pergunto para vocês, cadê o conteúdo, museu? Não tem mais. Aí você vai contar a história, que nem sabe contar a história, de porta em porta. Assim não dá não, museu. O que a gente vai falar? Assim, você destrói nós, os desenhistas, os analistas. Mas, pessoal, para não dizer que não tem conteúdo, aí hoje o pessoal aí da plataforma já comentou sobre o vídeo que ele gravou com a dona Vanusa, né? E aí o pessoal já falou tudo aí, que eu já marquei minha presença lá no canal dos colegas, já deixei meu dedinho, por favor, deixe o seu também. Já vi o que eles comentaram a respeito, tudo bem. Mas o que eu quero chamar a atenção? Duas coisas apenas que aquele vídeo me passou. Primeiro, o fato dele falar que a Vanusa foi para lá para somar. Financeiramente, somar o quê? 0 com 0 mais 0, 0, 0 é igual a 0. Ela foi somar como? Se ela saiu de uma posição de doadora, agora para recebedora. Né? Então, eu não entendi esse somar. Somar em quê? Né? E outra questão que a gente deve analisar é: qual a finalidade desse vídeo? Museuzinho. Detalhe, que ele quer dar uma de entrevistador. Eu já comentei isso em outro vídeo também. Se ele quer entrevistar uma pessoa, então ele deixa que a pessoa fale, que a pessoa conte a história. Ele dá voz para a pessoa, não é isso, gente? E outra coisa que a gente faz também
olhar para a pessoa quando a gente está conversando. Bom, nenhuma coisa e nem a outra Museuzinho faz. Por quê? Ele fica que nem olhando para a câmera, é muito estranho, né? Ele olha o tempo todo para a câmera, não olha para quem está conversando com ele, o que é uma falta de educação horrível. Eu, pelo menos, detesto. Se eu estiver falando, preste atenção no que eu estou falando, porque eu odeio, parece que você está falando com as paredes. E ele está lá olhando pro celular, lá, filmando lá, estatelado. Outra coisa que ele não deixa a pessoa falar, né? Então, ele quer ali, na verdade, o que eu observo é que o objetivo desses vídeos que ele grava é a autopromoção. Porque tudo ele coloca na frente, pela TV Cultural Chico Museu, porque a TV Cultural Chico Museu, porque você conheceu o Mororó através da TV Chico. Que saco, gente, que saco. E, na verdade, qual o conteúdo? Para quê? Qual foi a informação ali? O que ele quis passar? Qual foi a mensagem? A gente não escutou a história real da Vanusa, pelo menos isso. Não, porque ele interrompe, e ele que fala, está talado para a câmera, um sinal óbvio que quem quer se promover ali é ele, é uma autopromoção e é o sentido que a gente pode dar para esses vídeos dele. E Vanusa não falou nada, além do que a gente já sabe. Se fosse para ela contar toda a trajetória dela, toda a história de vida, talvez fosse um conteúdo interessante de se assistir. Mas fazer perguntas tolas, que todos nós já sabemos. Ele mesmo emendar as respostas. Ele mesmo conversar o tempo todo. Pergunta para vocês também. Qual o sentido desse vídeo que ele gravou com a dona Vanusa? Para mim, nenhum. Então, falta de conteúdo. Óbvio. Porque se você tem um conteúdo legal para passar, esse conteúdo tem que ter algum tipo de informação. E não, fulano ali matou um porco de 100 quilos, vou lá comer torresmo. Vou entrevistar a dona Vanusa, mas a mulher não contou a história real dela. E ainda vem cheio de aspas essa história, que é o pouquinho que ela fala, ainda vem cheio de aspas. Então, não entendi. Sinceramente, não estou entendendo qual é a do Museuzinho de ficar postando esses vídeos com conteúdo nenhum. Aliás, tem comentários lá nos vídeos dele falando, mas é só isso que você tem agora para mostrar? Então, eu vejo que não é uma observação só minha, né? Tem gente observando isso também. Muito bem, agora vamos deixar o Museuzinho, que a gente já comentou até da passada e até de hoje. E vamos dar uma revisada na história de Dona Maria. Então, eu quero que, com essa história de Dona Marília, eu gostaria muito que vocês entendessem como é fácil transferir problemas de responsabilidades para a terceira pessoa, para as terceiras pessoas, né? Passar para frente, passar a bola, desse jeito. E Dona Marília faz isso com maestria, assim, né? Como ela toma o café dela, né, gente? Numa tranquilidade sem igual. Então, quer dizer, e eu vou dar até uma sugestão para trocar o nome do canal dela, já que eu rebato tanto aqui essa luta, que ela bote lá Marília Pix número tal. É o nome do canal dela, né? Que tem mais a ver com ela. Marília Pix número, bota lá o número do Pix. Fica mais fácil. Porque, né, não tem nada ali. E aí,
ela comentou no vídeo, pessoal, no vídeo que eu vi aí, nem sei mais qual, porque é muito vídeo por dia que ela posta, que as pessoas, o quê? Muitas pessoas a chamam de muitas coisas na plataforma. E que não tem sido fácil para mim, tá? Não tem sido fácil para você, não tem sido fácil para ninguém. Se é que você não sabe, Marilinha, está faltando o básico. Isso é a preparação do terreno, tá? Está faltando o básico. O que, que o povo tem a ver com isso? Ela também fala aí nesse vídeo que eu vi, que ela tem passado por dias difíceis. Todo brasileiro tem, tá, Marília? Todo brasileiro tem passado por dias difíceis, de um jeito, de outro, de outro ou de outro. De alguma forma, os dias têm sido difíceis mesmo. E aí, eu queria perguntar para Marília, o que é que seus inscritos têm a ver com isso? Se cada um tem o seu pedaço para viver e passar. Qual é o sentido de você transferir essa responsabilidade em forma de misericórdia do povo que te segue para suprir todas as suas necessidades? Você acha que é assim que a banda toca? Então eu não preciso fazer absolutamente nada e eu transfiro a responsabilidade da minha vida para tu, e você que tem a misericórdia para abençoar a minha vida, porque esse é o termo que ela usa, e tá tudo certo, é assim que funciona, e bora pra vida. É assim, Marília? E parece que ela vive num mundinho tão fechado que ela não entende que é a vida de muitos. Eu acho que muito mais da metade dos brasileiros e talvez da humanidade seja assim, né? Eu não sei que mundo Marília vive, sinceramente eu não sei. Porque ela é a vítima, ela acha que ela não tem nada, mas todo mundo tem tudo. E tem tanto que pode sustentá-la. Muito bem, esse é o pensamento que Marília tem. E aí, ela diz também que quando peço misericórdia, é porque estou precisando. É, é que você precisa todo dia, né? Você não precisa de vez em quando, não. É todo dia alguma coisa te falta. E o povo que aguente. E outra coisa que eu achei interessante é que ela agora quer emprego. Agora ela está disposta a trabalhar. Agora a minha pergunta é: quem vai confiar em você com essa cara de preguiçosa que você tem? Que emprego que você vai dar conta se você não dá conta daqueles dias que você disse aí mesmo, teus vídeos de mulher, né? Que realmente a mulher fica para baixo, que realmente são dias complicadinhos, né? E você não aguenta nem esses 2, 3 dias. Como é que você vai aguentar quando chegar, se estiver trabalhando fora? E esses dias vão chegar, né? Todo mês. O que você vai fazer? Pegar atestado? Fazer o quê? Quem vai te confiar emprego com a garra que você passa, Maria? Quem? Quem nesse mundo de papai? Difícil, hein? E o que eu posso dizer é que ela mesmo diz que é massacrada aqui nessa plataforma. Tadinha. Ela é massacrada. E já falei e repito, nós tentamos elevar a tua consciência, mas não adianta, né? Você não aprende. E aí aparece ela numa cena tentando chorar, que não consegue. Não sai uma lágrima, é um esforço, aquela boca assim, né? Bom, a minha já tá naturalmente, né? Magreza faz isso. Aí, vou emagrecer, despecou tudo. Mas tudo bem que nada que não tenha jeitinho. Aí,
Ela chora, mas não sai lágrima, faz aquela boca assim, né? Tentando, né? E agora ela precisava de quê, pessoal? Ela precisava de compras, doem, me doem, me doem, porque é uma compra assim que ela precisava de mantimento, higiene, material, produtos de limpeza, enfim. Não era só mantimento, ela citou lá produtos de higiene, de limpeza, né? Pois é, ela só queria isso, ou seja, uma compra completa. E aí ela pede, né? Claro que ela pede. E aí ela, quem puder, né? É. Quem puder aí me abençoa para eu fazer minhas compras, que pelo jeito ela já fez, porque eu fiz o que eu vi hoje, ela estava. Bom, também não posso afirmar que foi gravado hoje, mas ela já fez lá ovos cozidos com cuscuz, um pratão desse tamanho, café da manhã. Muito bem, o café da manhã daquele, para mim, é um almoço, tá? E aí eu quero jogar aí no seu tapete mais uma pergunta. Gentileza gera gentileza. É a frase que a gente conhece. Mas no caso dessas pessoas, vocês não acham que gentileza gera gente folgada? Gente abusada? Gente encostada? Tipo Marília e aquele povo lá de Esperantina? Vocês não acham? Eu acho que a gentileza está gerando gente folgada demais, preguiçosa demais. E para concluir isso aqui, pessoal, eu quero falar para vocês que a conclusão básica: Marília manipula pessoas. E isso é óbvio. Chantageia pessoas, emocional e espiritualmente. É óbvio. Mas, infelizmente, as pessoas gostam de ver pessoas na miséria ou, pelo menos, chorando miséria. E é por isso que essas pessoas doam, mantêm e sustentam. Vocês vão me perguntar por quê. É simples, pessoal. Dá uma zanzada na plataforma. Toda pessoa que está aí chorando, mendigando, contando história triste, se lamentando, tem um monte de 1.000 seguidores. Todas são chamadas de guerreiras pobrezinhas, despertam a compaixão do ser humano. E isso nos leva a entender um fato simples da psicologia. Essas pessoas que apoiam esse tipo de coisa são pessoas que gostam de ver a miséria do próximo, a necessidade do próximo, mas não para ser solidário. É apenas para se sentirem superiores. Vocês conhecem aquele ditado, é fácil chutar cachorro morto? É basicamente isso. Então, para que eu me sinta bem em fazer alguma coisa, eu pego essas pessoas sofridas, que se dizem sofridas, a maioria das vezes, e eu gosto de acompanhar aquele sofrimento, tanto é que eu não perco um vídeo, tem trocentas visualizações, trocentos inscritos, trocentos likes. As pessoas gostam, isso é sadomasoquismo. As pessoas gostam de ver esses conteúdos e tem esses que apoiam e ajudam e doam para se sentirem importantes, superiores, mais fortes. Mas se você for lá pedir ajuda para um vizinho, para um filho, para um parente, certamente as pessoas não vão ajudar. E isso não é caridade, tá? Então, as pessoas precisam acordar a consciência para essas coisas, diferenciar essas coisas. Pessoas que apoiam esse tipo de atitude dessas pessoas não estão ajudando, muito pelo contrário, estão jogando mais e mais e mais para um buraco
poço sem fundo, tá? E esse é o meu recado a respeito de Dona Marília. Ela hoje, como já falei, gravou um vídeo já se empanturrando no cuscuz. Vai ficar magrinha, magrinha. Pois é. E aí, pessoal, eu quero terminar esse vídeo falando sobre a polêmica que deu ontem aí na plataforma, que meus colegas todos falaram. E se vocês quiserem ver a resenha completa, tá por aí, no canal do BP, da Edjane, da Di. Vão lá que vocês vão conferir. Mas o que eu tenho que falar sobre essa polêmica aqui, que é o recado, né? A minha contribuição aqui a respeito desse assunto, dessa polêmica da dona Sandra e seus vícios, que não é só dela, é do marido e também do pai, né? Pelo que eu consegui ver ontem aqui pelos canais dos colegas, né? E aí todos foram atacados por estar expondo aí a fraqueza, vamos dizer assim, da dona Sandra, né? E aí eu fiquei me perguntando, mas em que momento uma pessoa normal, um ser humano normal, pode atacar os canais que alertam sobre o uso dessas coisas, né? Esses personagens que usam essas coisas. Que sociedade é essa que nós vivemos, que inverteram todos os valores? Que sociedade é essa? E aí, o Coeb, na verdade, ele esconde todo o jogo, e eu falei isso no vídeo aí atrás, naquelas polêmicas do índio. E ele sempre fala que ele não quer saber. Ele está deixando isso bem claro. Depois do que aconteceu com o índio, eu venho observando há muitos vídeos atrás que o Coeb sempre fala isso. Mas eu não tenho nada... eu até comentei aqui que ele nem se importa com a saúde. Tanto é que a Samara estava lá ruim. Ele chega lá e dá de cara com a Samara ruim, com problema. Depois foi a Fátima, a dona Graça, que ele fica sabendo assim do Neida, tá? Porque ele não se interessa, que deveria se interessar. São assistidos dele, né? Aí ele diz que ele não quer saber, ele tem falado isso nos últimos vídeos, não quero saber da vida particular dos meus personagens. Por que será? Então, aquilo que eu falei naquele vídeo, que lá, quando aconteceu o caso do índio, e as pessoas ficaram preocupadas, alguns, né, nem todos, mas teve muita polêmica acerca de que, vocês sabiam, a Gangue do Bem sabia, o Brasil e Portugal sabia, que o índio usava aquilo, tanto é que eu falei aqui, não, foi uma coisa recente. E aí as pessoas ficaram, né, algumas pessoas preocupadas se a doação que fizeram tinha virado fumaça nas mãos do índio. Daí eu falei o quê? Que nós só tínhamos o índio. E descobrimos essa fraqueza do índio. Mas que lá, que o povo diz que lá não tem essas fofocas, lá na tropa do Coeb do museu, eu falei que tinha muito mais do que você possa imaginar. E aí apareceu só o caso da dona Sandra. E esse é um caso só. Porque se forem futucar e procurar fundo, pelo número de personagens que ele tem, pelo tanto de lugares não, povoados, né? Que ele anda, é claro que a gente vai descobrir, talvez, se não em toda, pelo menos em algumas, vamos descobrir também problemas de fraqueza como essa da dona Sandra. Mas aí o povo não gosta. Não gosta, por que não gosta? Se nós expomos aqui o caso do índio, que era assistido nosso, da Gangue do Bem, e aí a gente vai colocar uma outra pessoa que é assistida lá pelo Coronel Chico, por que o povo não quer que fale? Os doadores precisam saber.
para onde vai o seu dinheiro, o que é feito com o seu dinheiro. Então, se ela tem esse que é pior do que a gente imaginava, é pior do que o caso do índio, porque a gente imaginava que era bebida, mas não é só a bebida, tem pedras, se vocês me entendem, que é uma das coisas, né? É uma coisa terrível. E aí a gente não pode expor que ela faz uso disso, porque fica lá no COEP, fica tudo embaixo dos panos, as pessoas pensam que lá é tudo aquilo que ele passa, que não tem essas tretas. E eu digo para vocês, tem muito mais do que vocês imaginam. Por quê? Porque o COEB varre tudo para baixo do tapete, mas quando a gente percebe que tem algo errado ali e traz aqui para alertar aos nossos inscritos e até os próprios doadores desses personagens, para a pessoa saber para onde está indo o dinheiro, principalmente quando mandam dinheiro para ela, money, aonde esse dinheiro vai parar, aí o povo não quer que fale. Mas que humanidade é essa que gosta de viver na mentira? Verdade é verdade, o pessoal tem que falar. Ué, e esse é o nosso papel, trazer luz aos seus olhos, trazer esclarecimento das coisas que a gente sabe desse povo e a função do canal é essa, gente. Depois diz que canal não tem conteúdo, tem muito, porque se a gente vasculhar é porque o tempo não dá, teria que ter uma equipe trabalhando junto, vocês iam saber de coisas que, papai, então tá aí. O que mais que eu quero falar com vocês? É a respeito disso, pessoal. As coisas que têm que ser expostas sim, os doadores precisam saber. E se quiserem continuar ajudando, que ajudem, mas ajudem consciente, não é não? E se concordar com isso também, é só continuar mandando dinheiro lá para sustentar esse vício da dona Sandra também, que pra gente tá tudo bem, infelizmente a gente tem que falar assim, porque não tá tudo bem não, porque é contribuir para a destruição de uma vida, né? Agora, quanto àquela casa, a gente tem que esperar para ver o que vai ser feita. Lá tem torneiras, pias, né? E a gente sabe que quem passa, quem convive, graças a Deus eu não convivo, mas ouço histórias, né? De pessoas que têm esse vício, eles vendem qualquer coisa, né? Até a mãe, o pai, para isso, a gente está vendo aí, né? Não preciso comentar muito não, porque a gente vê o que eles são capazes de fazer, né? Inclusive, tinha uma aí que outra, eu estava vendo, que queria vender a casa do pai para esse fim. Porque tem direito. Acho que tem direito à casa e está precisando, né? E aí eles fazem qualquer negócio. Pois é. Então, ficamos por aqui hoje, pessoal. Fiquem todos com o Eterno. Tenham uma semana abençoada, tá bom? A gente se vê. Até. Shalom.